sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem já está muito abençoado aí diz glória a Deus. Aleluia, noite de ceia, coisa maravilhosa. Já vamos liberar aqui as crianças de 0 a 11 anos. Crianças 0 a 11 anos podem ir para o culto infantil. Enquanto as crianças saem, gostaria de fazer uma oração. Se você pode, feche os seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa. Obrigado pela oportunidade de estar na tua igreja. A ti, Jesus, toda a honra, toda a glória. Fala conosco, Jesus, por meio da tua palavra. Fala conosco, Jesus, e traga-nos a revelação e o discernimento da tua palavra. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, hoje, 1º de dezembro de 2024, hein? Estamos com 2025 batendo na porta e um ano encerrando. E, ao meditar numa mensagem para essa tarde e noite, Deus me trouxe aqui uma mensagem de muita reflexão. Uma mensagem que nos faz bater aquele raio-x, né? Vamos dizer assim, de nós mesmos. E pensar um pouco sobre o que aconteceu até aqui ao longo de todo esse ano, pensando em nós, nas nossas rotinas, nos nossos comportamentos, nas nossas ações. E o que já pensar para um próximo ano? A qual daqui a alguns dias nós já vamos estar aqui no culto de virada de ano. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Lucas 21, 34. Eu não vou ter muito tempo, irmãos. Eu tenho alguns versículos aqui. Eu vou permitir que você abra esse primeiro texto, mas os próximos em seguida eu vou ler diretamente. Se você tem o hábito de anotar, você pode ir anotando aí. Lucas 21, 34. O tema dessa mensagem é: o que está embriagando você? Eu quero deixar aqui 2 textos base. Um é esse, Lucas 21, 34. E o outro será 1 Tessalonicenses 5, do 5 ao 8, que eu vou ler logo em seguida. Lucas 21, 34 diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. 1 Tessalonicenses 5, do 5 a 8, diz assim, Paulo dizendo: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Digam comigo, sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Amém? Esses 2 textos aqui está falando de uma situação espiritual. Em um primeiro momento é Jesus quem está dizendo, e Jesus está falando aqui de uma embriaguez espiritual, de aspectos e estilos de vida que podem nos embriagar. E Jesus está deixando um alerta para que nós estejamos prontos para o último dia. A palavra está fazendo aqui um efeito
um paralelo, na verdade, um paralelo dos efeitos de uma embriaguez do natural com os efeitos de uma embriaguez espiritual. O apóstolo Paulo, então, concordando com esse texto, ele diz também a respeito dos últimos dias, de que nós precisamos estar preparados para os últimos dias. Ele usa aqui, na linguagem dele, que nós somos do dia, não somos da noite, para dividir aqueles que estão em Cristo e aqueles que ainda não estão em Cristo. E também demarcando um tempo, para um tempo que ainda está por vir. Falando também de dormir, que significa uma sonolência, uma apatia espiritual. E Paulo dá o destaque para que nós sejamos sóbrios. Para que nós sejamos sóbrios nesses últimos dias. Então, Paulo está falando de uma possível embriaguez e ao mesmo tempo de uma sobriedade que precisa vir sobre nós. Vamos imaginar aqui uma pessoa embriagada. O que uma embriaguez faz com uma pessoa? Uma pessoa que está embriagada com os efeitos do álcool, como que essa pessoa age, se comporta, fala? É uma pessoa que ela passa por um momento de descaracterização da sua identidade. É uma pessoa que, quando você olha, você fala, não, ela não é a mesma pessoa. Esse daí não é o fulano de tal. Porque a embriaguez, ela faz isso conosco, ela nos tira do estado natural, ela muda a nossa linguagem, ela muda a nossa personalidade, ela embaça a nossa visão. E existe um alerta na palavra de Deus para os últimos dias, para que nós sejamos sóbrios. Agora, o sentido que ele traz aqui, ele é muito mais espiritual do que propriamente aqui, meus irmãos, falando de bebida alcoólica. E alguns pontos que eu quero trazer aqui aos irmãos nessa noite, no pouco tempo que eu tenho, é sobre algumas coisas que aparentemente são muito boas, mas que pode nos levar a uma embriaguez. Às vezes até mais do que uma bebida. Alguns pontos que às vezes parecem assim, nossa, mas isso é tão bom. Mas talvez pode estar embriagando você e eu. Coisas que aparentemente são normais, culturalmente normais, boas de se realizar, mas pode que talvez estar embaçando um pouquinho a nossa visão. E quando nós estamos embriagados, irmãos, seja por qualquer coisa, um dos efeitos da embriaguez, sabe o que é? O isolamento. A embriaguez, ela tem um poder de tirar você do contexto da bênção de Deus. Ela te isola. Ela tira você do contexto da bênção. Indo bem direto, irmãos, eu quero já pontuar aqui algumas coisas. Um primeiro ponto. Eu disse, eu vou citar os textos. Não tem como a gente aguardar os irmãos abrirem. Então, para quem está anotando. O primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui está em Isaías 5, do 11 ao 12. Diz assim: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho hão em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Um primeiro ponto que eu quero tratar aqui com os irmãos chama-se entretenimento. Diga comigo, entretenimento. Porque Isaías, aqui ele está falando de um embebedar-se. Mas ao mesmo tempo, de uma festa cheia de harpas, de liras, de tamborins, de flautas.
Ele está falando daqueles que se importam tanto com as festas, que os atos do Senhor já não se importam mais. Tudo tem que ter festa. Tudo é festa. E entretenimento, irmãos, é uma coisa muito boa, sim ou não? É muito bom. E entretenimento é uma ferramenta de comunhão. Agora, precisamos tomar alguns cuidados, porque quando tudo para nós tem que ser entretenimento, algumas coisas a gente começa a perder. Senso de sacrifícios a gente começa a perder. Por exemplo, uma reunião, um churrasco, tudo bem, mas uma reunião de oração, parece que está tudo mal. Sair com os irmãos para comer uma pizza após o culto, tudo bem, mas visitar um irmão que há algum tempo não vai na igreja, parece que não é tão bem assim. Existem algumas coisas que podem nos embriagar, podem embaçar a nossa visão. Davi Lago, um pastor e escritor muito conhecido, ele diz o seguinte, que o entretenimento é muito importante para a juventude, mas o entretenimento por si só ele não gera santidade. Leonardo Ravenhill, ele diz o seguinte, o entretenimento pode ser o substituto diabólico da verdadeira alegria. Porque quando tudo tem que ter entretenimento, irmãos, alguma coisa está errada. Quando você só se move, só se age por entretenimento, cuidado. Talvez você precise ajustar a bússola. Talvez você precise ajustar o seu foco. Comunhão e entretenimento, irmãos, não são ruins. A questão é, o que é que está nos trazendo para a igreja? No meu tempo de juventude, isso era uma coisa que a gente tinha que lutar bastante, porque quando a gente ia trazer o jovem para a igreja, fazer um convite, geralmente uma das armas, entre aspas, uma das ferramentas nossas era convidar para alguma coisa. Convidar para uma saída pós-culto, convidar para um futebol depois, convidar para alguma coisa. Mas se não estivermos atentos e se a gente não tomar cuidado, isso se torna um problema, porque quem vem por entretenimento vai embora por entretenimento também. Então, vir à igreja por entretenimento pode ser um risco. E a verdade é que nós temos que vir a este lugar por causa de Jesus. Quantos estão me entendendo? Eu quero citar um segundo ponto aqui agora, tendo como texto Gênesis 9, 20 e 21, que diz assim: Noé era agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Eu quero falar, irmãos, sobre as bênçãos. Será que existem bênçãos que podem estar nos embriagando? De alguma forma? Noé colheu do fruto da sua própria plantação. E era digno isso. Noé celebrou com a bebida da sua própria plantação. Está tudo certo, irmãos. Está tudo bem por aí. O problema foi que Noé deu uma empolgada. E na empolgação de Noé, ele se colocou num nível de exposição que trouxe uma maldição geracional para a sua família. Existem coisas, irmãos, que Deus coloca em nossas mãos, mas cabe a nós traçar
acerca de limites. Porque senão podemos nos embriagar com a própria bênção, com aquilo que era para nós desfrutarmos e ser bênção na vida de outros. Pode estar nos tirando do propósito. E quando deixamos de glorificar a Deus, com as bênçãos que nós recebemos, certamente, nós possivelmente é porque já estamos nos embriagando com elas. É você imaginar uma criança que recebe um presente, mas aquela criança, a partir daquele momento, ela não quer mais a presença do pai, ela só quer o presente. Entende isso? O pai não serve mais, mas o presente que o pai deu, esse aqui eu quero. Um exemplo de alguém também, né, que deu uma empolgada com a bênção foi Jacó. Jacó trabalha 7 anos por Raquel. Mas na noite de receber Raquel, ele também dá uma empolgada e se embriaga na festa. E tem que trabalhar mais 7 anos agora. Porque ele dorme com a irmã errada. Irmãos, quando estamos embriagados, seja por qualquer coisa que seja, nós saímos do contexto da bênção. Por qualquer coisa que seja boa, seja ruim, seja aparentemente excelente, se você está embriagado demais, cuidado. Você vai sair do contexto da bênção. Um outro ponto que eu quero citar, que está em 2 Samuel 17, 7-8, diz assim: Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado muito mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Esse ponto que eu quero trazer aqui é os prazeres carnais, que muito se assemelha com esse outro ponto que eu disse. Porque Deus repreende Davi, dizendo para Davi: Davi, eu te dei tantas coisas, eu coloquei diante de ti tantas coisas, e se isso não for suficiente, eu tinha te dado mais. Mas, irmãos, por causa de um prazer carnal, Davi coloca tudo a perder. Muitas vezes, temos colocado muita coisa a perder por causa de um prazer carnal. Por causa de algo que está começando a embaçar a nossa visão, está gerando uma embriaguez em nós, que vai nos tirar fora da rota, que vai mudar a nossa bússola. Muitas vezes usamos da liberdade que temos, da prosperidade que temos, das influências que temos, para nos embriagar em prazeres. E quando os prazeres nos embriagam, irmãos, nós corremos o sério risco de colocar tudo a perder. Tudo a perder. Um outro ponto que eu quero colocar aqui com os irmãos, que pode ser um ponto que talvez você diga assim: não, isso eu não tenho tanta dificuldade, porque eu vim de uma família humilde, que é o ponto da posição e do status. Mas é importante a gente falar isso aqui, principalmente no contexto da igreja. Quando assumimos uma determinada posição, quando estamos em uma posição de liderança, seja na igreja, seja no seu trabalho,
a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a posição em que nós estamos está nos embriagando. Em 2 Crônicas 26, do 5 ao 16, cita o caso do rei Uzias. Rei Uzias foi tremendamente abençoado por Deus. Ele teve muitas conquistas e vitórias, prosperou. Mas a Bíblia diz que ele se embriagou com seu status de autoridade. E ele se perdeu a ponto do Senhor ferir ele com lepra. E Uzias morre, tem uma morte de derrotado. Uzias tinha tudo para ter sido um dos maiores reis da sua época. A Bíblia diz que Deus o fez prosperar como nunca. Vitórias, tinha um exército armado, quase que imbatível. Mas chega um momento do seu reinado em que ele acha tanto que é o bambambam, que ele entra no templo para ministrar. Não, sacerdote precisa não, deixa que agora eu comando. Uzias está tão cheio de si mesmo, ele está tão cheio de si, que ele acha que nem precisa mais de sacerdote. Ele mesmo organiza e ele mesmo faz o sacrifício. E o Senhor vira para ele: opa, espera aí, você não está com essa bola toda não. Pega uma leprinha aí. A Bíblia também fala em 3 João, do 9 a 10, cita um caso de um irmão, Diótrefes. E esse irmão é interessante porque João diz o seguinte, que ele queria tanta posição de destaque dentro da igreja, que ele proibia os apóstolos e os irmãos de fora chegar na igreja. Porque só ele tinha que falar com a igreja. Só ele tinha que conduzir os irmãos. Só ele tinha que dar instrução aos irmãos. E aí ele nem deixava os apóstolos chegar. Os irmãos que vinham de fora, ele nem deixava, ele não recebia. E está escrito lá em 3 João, diz assim, ó, que ele queria ter a primazia. Então, posição, irmãos, é uma coisa complicada. Cuidado às vezes você pode achar, não, isso não é para mim. Mas você precisa estar atento, porque o Senhor amanhã pode colocar você em uma posição importante. O Senhor amanhã pode mudar você de um cargo na sua empresa. O Senhor amanhã pode te dar um ministério aqui na igreja. O Senhor amanhã pode colocar você líder de alguma coisa. Cuidado. Não seja como Uzias. Não seja como esse irmãozinho aqui, o Diótrefes, que acha que só ele é que tem que falar, é só ele que tem que ter a primazia. Porque isso pode estar embriagando você. E mais um exemplo dentro desse tema, Atos 8, 9, 23, né? Exemplo clássico do Simão, o mágico. Um homem que verdadeiramente idolatra a autoridade, o status e a posição, a ponto de oferecer dinheiro para os apóstolos, para comprar a unção. Esse mágico, ele começou a ver ali os apóstolos, milagres extraordinários, eles batizando, curando, no nome de Jesus, até que chega um momento em que ele vira para um deles e fala assim: ei, me dá um pouquinho desse poder aí, eu te dou um dinheiro aqui. A Bíblia fala que Pedro vira para ele e fala: rapaz, sai daqui, se arrependa e vai orar. Pedro fala para ele. Pedro fala para ele assim: você está em fel de amargura e de iniquidade, de achar que essa posição pode ser comprada. E sabe o que eu aprendo, irmãos, aqui? Quem tem um posicionamento certo diante do Senhor não se embriaga com posição. Quem se posiciona de forma correta diante de Deus não tem problema com status e posição. Sim ou não? Um outro ponto que eu quero trazer aqui com os irmãos.
E esse é um ponto que eu trabalho ele quase que 24 horas. Que é o ponto do ativismo. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, o ativismo pode nos embriagar. Um exemplo clássico na Bíblia, quando queremos falar de ativismo, é o de Marta, né? Inclusive foi falado aqui domingo passado, uma mensagem maravilhosa. Marta tentou agradar o Senhor, ou talvez até impressioná-lo pela quantidade de coisas ali que ela estava fazendo. Mas Jesus deixa claro que Maria escolheu a melhor parte. Isso é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque ministrar ao Senhor não necessariamente é a mesma coisa que ministrar à casa do Senhor. Ministrar ao Senhor é estar diante dEle. Em Ezequiel 44, do 15 a 9, tem algo interessante que ali o Senhor está trazendo uma ordenança para aqueles que vão estar ministrando no templo. E nesse texto Deus mostra como o sacerdote deveria ministrar diante dele. Sobre as roupas, tecido, sobre o que ele não deveria usar. E um dos principais motivos ali em que o Senhor está discorrendo sobre a roupa daqueles que deveriam estar ministrando no templo, ele deixa claro no texto ali em Ezequiel que era para que eles não derramassem suor. Porque o suor, ele tem a ver com o esforço humano, com o trabalho humano. Quando Deus tira o homem, por exemplo, do jardim do Éden, uma das ordenanças ali é: você agora vai comer do suor do teu rosto. O teu suor. Porque estava indicando ali que agora, a partir dali, o homem ia ter que trabalhar, se esforçar, arar a terra, derramar suor para se alimentar. Seria do seu esforço, do seu trabalho. Mas agora aqui, aqueles agora que vão ministrar ao Senhor, o Senhor está dizendo: não precisa derramar suor. Porque diante de mim, o que prevalece é a minha graça, é a minha glória. Não tem esforço humano, não tem mérito humano, não tem nada que provenha do homem. É graça, é poder, é glória de Deus. Em Atos capítulo 6, do 2 ao 4, os apóstolos perceberam que estavam entrando num certo ali ativismo ministerial, quando a igreja começa a crescer, quando o Espírito Santo começa a soprar ali de uma forma poderosamente ali no livro de Atos, a igreja começa a crescer sobremaneira, e os apóstolos então começam a ter muito trabalho. Eles começam a ter muito trabalho, começam então ali, eles começam a perceber: não, peraí, está tendo muito ativismo aqui. E ali então eles reúnem alguns homens ali capacitados, começam a delegar tarefas, distribuir tarefas. Por quê? Porque eles percebem que eles não poderiam deixar o ativismo roubar o tempo da oração e o tempo da palavra. Eles não poderiam ali ficar querendo cuidar de tudo e perder o tempo de oração e o tempo da palavra. Irmãos, e isso daqui é complicado. Ser Maria em um tempo de Marta, nós vivemos um tempo de Marta. Um tempo de correria, de ativismo, informações nos bombardeando a todo momento, entretenimento nos bombardeando a todo instante. Se nós não nos conscientizarmos de que há um tempo para separar para Deus, há um tempo para separar para a Tua palavra, há um tempo para nos separarmos para a oração, há um tempo que precisamos nos dedicar vindo à igreja, há um tempo que é somente dele para ele, o ativismo vai nos embriagar. E eu falei que eu luto com isso porque ser empresário, pai, marido, pastor, estudante,
e lidar com um monte de outras coisas, muitas vezes eu me vejo nessa situação. Porque quando você coloca tudo isso dentro de uma rotina, de uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e a gente está correndo com tanta coisa, parece que tudo é prioridade. Até que chega um momento, não, mas espera aí. Eu li a Bíblia hoje? Cadê o meu tempo com Deus hoje? Entendem, irmãos? Como eu disse, essa mensagem aqui é uma mensagem de reflexão, porque a gente está concluindo o ano. Estamos terminando o ano. E 2025 já está batendo na porta, e a questão é quanto nós crescemos, quanto nós amadurecemos na fé, quanto nós progredimos na palavra, quanto nós crescemos no Senhor. Ou será que tem alguma coisa que está tampando a nossa visão ainda? Tem alguma coisa que está tirando o nosso foco, está desajustando a nossa bússola? A gente está indo por tantos caminhos e parece que a gente não está indo para caminho nenhum. É tanta coisa ao mesmo tempo, é entretenimento, são prazeres carnais, é um ativismo, é uma rotina, muitas vezes perturbada, complicada. E aí você me pergunta, eu quero já partir para finalizar essa mensagem. Talvez você me pergunta, tá, Pablo, mas como? Como tentar ser Maria num tempo de Marta? Como escolher a melhor parte? Irmãos, a única resposta para isso é a gente entender que Jesus é o centro do Evangelho. Que tudo é para Ele. Que tudo é por Ele. Porque quando a gente entende isso de fato, a gente começa a fazer algumas perguntas, como por exemplo, como posso glorificar a Deus através do meu trabalho? Como posso glorificar a Deus através da minha empresa? Como posso glorificar a Deus através da minha faculdade? Como posso glorificar a Deus através do meu casamento? Como posso glorificar a Deus através do meu ministério? Como posso glorificar a Deus através da minha liderança? Porque não é sobre mim, é sobre Ele, é para Ele. Como posso glorificar a Deus com o meu dinheiro, com os meus recursos? Eu queria que você ficasse de pé para a gente fazer uma oração. E eu quero abrir aqui mais um texto. Falar para você de um homem que o ministério dele estava assim bombando, né? Na nossa gíria atual. Vamos dizer assim, um cara que o ministério dele estava nas alturas. Diga comigo assim, João Batista. João Batista havia batizado muitos. O próprio Jesus ele batizou. Era um homem que confrontava os líderes religiosos da sua época. O povo reconhecia a sua autoridade, reconhecia ele como profeta. João Batista era um homem que socialmente, ele era um homem fora da curva. Tinha um estilo de vida completamente diferente do seu tempo, cresceu no deserto, vestia as roupas de peles de animais, comia mel, gafanhoto. Um profeta totalmente fora da curva naquele tempo. Muitos iam até ele. Os líderes religiosos da época iam até ele. E ele ali, na sua posição até de autoridade, virava para uns e falava, vocês são como serpentes. E ninguém fazia nada com ele, porque João Batista já tinha uma posição reconhecida de autoridade, um posicionamento profético naquela época. Um homem que estava assim com o ministério, vamos dizer assim, nos holofotes daquela época. Mas, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, 22, eu quero discorrer esse texto rapidamente para que você entenda algo. Diz assim, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com ele e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados.
porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve, então, uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu testemunhou, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Irmãos, presta atenção no que está acontecendo aqui. Jesus começa o seu ministério. João Batista também está exercendo o seu ministério. E como eu disse, ali top das galáxias. Só que chega uma determinada pessoa e fala assim: ô João, mestre, aquele Jesus está batizando também. E tem um detalhe. Parece que o público dele está maior. E aí, irmãos, olha a resposta de João. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já não é essa minha alegria está cumprida? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ensine essa palavra, Senhor. Estamos vivendo em um tempo de Marta. Um tempo em que há tantas coisas, Jesus, que parece que querem nos embriagar, nos tirar do foco da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia. Mas eu oro, Senhor, nos ajuda nessa noite, para que o Senhor cresça e que a gente venha diminuir. No intuito, Deus, da Tua graça e da Tua glória nos invadir a cada dia mais. Que em nome de Jesus, Senhor, essa palavra encontre em nós um coração fértil. Nos ajude, Jesus, a concluir esse ano. Assim como o apóstolo Paulo disse, que nós sejamos sóbrios. Sóbrios na Tua palavra. Sóbrios no entendimento e no conhecimento e na revelação da Tua palavra. A Ti, Jesus, nós entregamos as nossas vidas em louvor e adoração. Em nome de Jesus.